pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um módulo, né? Falando sobre os sistemas, né? Falando sobre cada partezinha do corpo que é muito importante para o seu entendimento no cotidiano. A gente tem sim que saber de fisiologia, de anatomia no nosso dia a dia, porque às vezes algumas situações, né, podem acontecer no seu cotidiano e é importante que você saiba como que funciona o corpo, como que você pode contribuir, né, para a saúde em algumas situações. E nesse capítulo a gente vai estar falando principalmente das doenças que mais acontecem, né, com cada sistema. Então, para você poder ficar alerta, poder entender o que acontece e, por que não, até ajudar, né, na cura ou, de repente, em controlar, né, esse problema que o paciente que você assiste possa ter. E a gente vai começar falando sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável pelo transporte. Aqui eu vou estar diminuindo e aumentando, tá? Para vocês poderem visualizar bem. Ele é responsável pelo transporte do sangue no nosso corpo. E acontece uma coisa muito bacana, olha aí na imagem, olha. O sistema circulatório, ele se divide nesse sangue que está cheio de oxigênio e no sangue que está sujo, que está com CO2, né, o dióxido de carbono. Então aqui, ó, vocês podem ver nessa primeira imagem, a gente tem o pulmão, né, o coração e embaixo é como se fosse o nosso corpo, né, o corpo como um todo. Então o sangue que está no corpo, ele suja, então ele estava cheio de oxigênio, ele passou a ter muito dióxido de carbono, que é quando vai acontecendo as trocas. Ele vai para o coração, lá no coração ele entra cheio de CO2, por isso que está azulzinho, né? O azul significa o sangue venoso e o vermelho o sangue arterial. Venoso é quando está sujo, tá? E vermelho é quando está limpo. Então ele chega no coração, ele vai lá no pulmão sujo, olha. Chega no pulmão, quando você inspira, você enche de oxigênio, né, de ar o seu pulmão, ocorre a troca. Qual que é a troca? Entra oxigênio e sai o CO2. Então você consegue visualizar muito bem nessa imagem. Quando entra o oxigênio, esse sangue cheio de oxigênio volta para o coração vai e manda isso para o corpo. Então reparem embaixo, né? O sangue indo lá cheio de oxigênio para o corpo novamente, e aí vão ter as trocas gasosas lá nos capilares para poder mandar de novo. Quis colocar primeiro essa imagem para que vocês tenham a percepção do que acontece, como que funciona realmente o processo. Então, o corpo utiliza esse oxigênio, manda para o coração não consegue limpar, ele manda lá para o pulmão limpa esse sangue, né? Manda cheio de oxigênio, volta para o coração bombeia e manda ele para o corpo. Olha que bacana, né? O nosso corpo. E aí você vê que tudo está interligado, né? Se o coração não funciona direito, ele não consegue mandar esse sangue direito para o pulmão para poder haver a troca. E assim, se o pulmão tiver algum problema, ele não faz a troca direito. Se o rim tiver com alguma deficiência, ele não faz as excretas direito, um sistema está interligado com o outro. E na foto do lado, está aí para vocês poderem ver o coração, né? E o que está de vermelho são as artérias, o que está de azul são as veias. Então você percebe que o corpo, ele é todo formado por artérias e veias, né? Então vocês conseguem visualizar bem aí na imagem. Vamos agora passar. E o que é esse sistema circulatório, né? O que é o sistema circulatório? É um conjunto de órgãos, né, que são responsáveis pelo transporte de sangue pelo nosso corpo. Desse sistema participam os órgãos que são o coração, né? As artérias e as veias. O coração, que vai ser o receptor desse sangue limpo e sujo. As artérias, que vão mandar o sangue limpo, né? E as veias, que vão receber o sangue sujo. Dizemos que esse sistema é fechado, porque o sangue ele corre dentro das artérias e veias, ele não extravasa. Então, por isso que a gente fala que é fechado.
é duplo, porque ele passa 2 vezes pelo coração. Então ele entra no coração, vai lá no pulmão, limpa, volta no coração para ser mandado pelo corpo. E ele é completo, porque o sangue arterial e venoso, eles não se misturam, né? E nos permite manter a temperatura corporal normal. Então isso também influencia na temperatura. Então é importante vocês saberem disso no dia a dia, né? E quais são os tipos de sangue? Antigamente tinha uma história que falava assim, que os príncipes tinham sangue azul, né? Porque eram diferenciados. E na verdade sangue azul é o sangue ruim. Então essa história, quem inventou isso, né, não sabia nada de anatomia, de fisiologia. Por quê? O sangue ele é classificado pela sua concentração de oxigênio ou gás carbônico. O sangue arterial ele é rico em oxigênio, é o sangue que está limpo, né? E ele é transportado pelas artérias e passa pelo lado esquerdo do coração. Já o sangue venoso ele é rico em gás carbônico. Ele é transportado pelas veias e passa do lado direito do coração. Então, no lado direito entra o sangue sujo, que vai lá no pulmão ser limpo e volta pelo lado esquerdo. Nesse lado esquerdo, ele vai estar limpo já e ele vai ser mandado para o nosso corpo, né? Coloquei esse esqueminha aí para vocês, sangue venoso. Venoso, o esqueminha, veneno, né? Para vocês guardarem que o venoso é o sangue que está sujo. Não é veneno, né, gente? É só uma expressão que a gente usa para você guardar de venoso, veneno, para você... Tipo, e agora, qual é? Venoso é veneno, tá? E como que o sangue viaja pelo nosso corpo? O sangue viaja pelos vasos capilares, né? Que é uma rede de tubos que são classificadas por seu diâmetro e pelo tipo de sangue que passa por ele. Então, eu já comentei isso com vocês. Aqui tem uma tabelinha que vocês podem visualizar bem. Espera aí que eu vou me tirar para vocês... Não, espera aí. Vou me tirar para vocês conseguirem visualizar bem, tá? Ó. Temos a artéria, o tipo de sangue é o arterial. O que é o arterial? É o que está cheio de oxigênio. O diâmetro é grande, então o calibre é grande, tá? Dessa veia. Tem uma pressão alta. E qual é a função? Levar oxigênio para o corpo. As artérias, elas sempre são mais profundas do nosso corpo. Olha como que o corpo é perfeito, né? Porque se elas fossem superficial e a gente fizesse um corte e pegasse nela, como a pressão é muito alta, perderia muito sangue, seria mais fácil da pessoa morrer. Então as artérias estão mais profundas e quem está mais externo? As veias, né? As veias, o tipo de sangue é venoso, o diâmetro é médio e a pressão é baixa. Então se você corta uma veia, essa pressão é baixa, né? E ele vai levar o quê? O sangue não oxigenado, né? Ele tá levando o sangue para ser o quê? Oxigenado novamente. Esse sangue tá cheio de CO2. E os capilares, né? Que vão fazer o quê? Qual é o tipo de sangue que ele vai ter? O arterial e o venoso. Por quê? É lá no finalzinho, nos capilares, que ocorre a troca. Então, ó, guardem bem, a troca acontece em 2 lugares. Um lá no pulmão, que vai trocar, vai mandar embora o CO2 e vai entrar o oxigênio. E no nosso corpo, que vai entrar o oxigênio e vai sair o CO2. É o contrário, né? O diâmetro desses vasos é bem pequenininho e bem fininho para permitir a troca, senão ele não permitiria, né? E a pressão pode ser alta ou baixa, vai depender do lugar que ele está passando, tá? E a função, qual é? Realizar as trocas gasosas, que é uma função o quê? Importantíssima. Deixa eu me voltar aqui. E o coração, né? O coração, a gente tem o hábito de dizer que o coração é paixão, né? Que é no coração que habita os nossos amores, e, enfim, que o coração acelera quando você está numa situação feliz ou triste, enfim. Mas a grande função do coração, né? É o órgão principal desse sistema circulatório. Ele é responsável por bombear o sangue pelo nosso corpo, ou seja, ele funciona como uma bomba.
dando pressão para esse sangue circular por todo o corpo. E sua função é importantíssima. Se algo der errado, tem que se colocar o quê? O marca-passo. O que o marca-passo faz? Estimula, faz a função da contração desse coração que está, de repente, com alguma alteração, tá? Localizado do lado esquerdo do peito, esse órgão é dividido em quatro cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E aí vale ressaltar que não é bem esquerdo não, é meio central esquerdo. A gente fala esquerdo, mas ele fica meio que central esquerdo, tá? E o que tem dentro do coração? Os átrios, que estão na parte de cima. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu sumir eu aqui de novo. Os átrios, que são responsáveis por receber o sangue vindo do coração. Os ventrículos, que são responsáveis por expulsar esse sangue, né? Com uma pressão suficiente para que circule por todo o corpo. Ou que também vá para o pulmão, né? Para poder fazer a troca. E a válvula mitral, que é responsável por separar os átrios dos ventrículos. Essa válvula pode ser bicúspide ou tricúspide, tá? A do lado direito tem 2 camadas, chamadas de bicúspide, e a do lado esquerdo tem 3 camadas, chamada de tricúspide. E aqui eu tenho uma foto, né, que vocês conseguem visualizar bem. Se vocês pararem para reparar, o coração tá aqui, ó, o sangue vem sujo por essa veia cava que tá aqui escrita. Aí ela vai cair diretamente aonde? No átrio direito. O átrio direito vai mandar para o ventrículo direito, esse sangue tá sujo. Acompanha comigo o passeio do sangue, tá? Aí esse sangue tá sujo, não pode ser mandado direto pro corpo. Então o que vai fazer com esse sangue? Vai mandar ele lá pro pulmão, ó. Artéria pulmonar. Tá vendo que tá azul? Por quê? Porque tá sujo ainda. Então ele vai lá pro pulmão, se limpa. Quando ele estiver limpo, o que vai acontecer? Ele vai voltar pro átrio esquerdo. Quando ele volta pro átrio esquerdo, ele vai passar pro ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo vai mandar aqui, ó, pela aorta para todo o corpo novamente, ok? É assim que funciona esse transporte. Então é muito importante a gente saber que funciona dessa forma para que a gente tenha o esclarecimento de entender mesmo o funcionamento, né? Como que ocorre essa circulação do sangue? A nossa circulação é dividida em 2. A grande circulação, que é o trajeto que o sangue faz do coração para o resto do corpo e volta para o coração. E a pequena circulação, que é o trajeto do sangue, que faz do coração, que vai para o pulmão e volta para o coração. Então, ó, a pequena circulação é a que sai do ventrículo direito, vai lá no pulmão, limpa esse sangue e volta para o átrio esquerdo. E a grande circulação é a que sai do ventrículo esquerdo, vai lá no corpo, cheio de oxigênio, suja e volta para o átrio direito para poder limpar novamente, ok? Continuando, aqui ó, tem um esqueminha para vocês guardarem, super didático. Quando a gente fala de pequena e grande circulação, a gente tem que pensar, ó, o coração tá aqui, aí o sangue cheio de CO2, CO2 é o dióxido de carbono, né, que é o que resulta da troca no nosso organismo. E aí lá no pulmão manda embora esse CO2, quando você expira, solta o ar, vai embora esse CO2 e quando você inspira, entra esse oxigênio, volta para o coração. Quando ele volta para o coração, ele vai estar o quê? Limpo, né? Quando ele está limpo, lá no ventrículo esquerdo, ele manda esse oxigênio limpo para o corpo. O corpo vai utilizando, vai fazendo as trocas lá nos capilares, né? Do nosso corpo. E vai trocando por CO2 que volta de novo para o nosso coração para poder fazer a pequena circulação novamente. Entenderam? Na pequena circulação ocorre a limpeza desse sangue.
Na grande circulação, o sangue vai se sujar novamente, tá? E como é o caminho do sangue? Deixa eu me tirar aqui novamente, porque está atrapalhando. Como que é o caminho do sangue? O sangue vindo do corpo, né, chega ao coração, no átrio direito, pelas veias cavas, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Esse sangue rico em CO2 segue para o ventrículo direito, de onde é bombeado para os pulmões, pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue recebe o oxigênio oriundo da respiração. Esse sangue agora fica rico em oxigênio e volta para o coração por meio de uma veia pulmonar, das veias pulmonares, né? Chegando no átrio esquerdo, esse sangue ele chega no ventrículo esquerdo e vai ser impulsionário para o corpo todo, tá? Tem uma troca, porque quando o sangue está sujo, ele vai pela artéria pulmonar, tá vendo? Deveria ser veia pulmonar, mas é o contrário aqui, tá? E quando ele volta pela veia pulmonar, mas está limpo já. Então, só tem essa diferença, né? Lembra que eu falei? Artéria é sangue limpo, veia é sangue sujo. Só que aqui, na pequena circulação, isso muda, ok? Essa regrinha não vale. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu tenho o desenho para vocês poderem visualizar mais um desenho, né? Que explica muito bem onde está azul é o sangue sujo, onde está vermelho é o sangue limpo. Então, eu vou fazer de novo para vocês verem o esquema, ó. Vai entrar o sangue aqui onde está a setinha, ó, pelas veias cava, superior e inferior, tá vendo? Duas aberturas. Vai mandar para onde? Vai mandar para o átrio. O átrio vai mandar para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai mandar esse sangue lá para o pulmão. Esse sangue está rico em gás carbônico, que está indo para o pulmão. Então, ele vai para o pulmão. Ele é oxigenado. A partir do momento que ele é oxigenado, ele volta, né, para o átrio novamente. Então, o sangue oxigenado vindo dos pulmões vem para o átrio, do átrio ele passa pela válvula, vai para o ventrículo, tá? E do ventrículo ele manda isso lá para o sangue de novo, todo esse sangue rico em oxigênio. Então, o esqueminha aqui mostra para vocês isso bem claramente. Deixa eu me colocar grande aqui. Tranquilo? Aqui eu mostro para vocês a circulação como um todo, para vocês entenderem, né? A gente já falou disso um pouco, e agora eu explico ainda mais para ficar muito bem entendido, e qualquer dúvida que tiverem pode me chamar. E agora a gente vai seguir falando sobre a circulação.